agora sim, vamos então à nossa entrevista sobre o projeto para um hospital universitário em Chapecó. Gente, eu quase falei hospital veterinário. Ai, gente, hoje tá um caos. Isso é culpa do Fred, viu? Do meu gato. Então vamos lá, gente. O estudo de viabilidade para a implantação de um hospital universitário, um HU, no campus Chapecó da Universidade Federal da Fronteira Sul, a UFS, representa um importante passo para o desenvolvimento da saúde e da educação na nossa região. É possível a concretização desse projeto, concretização desse projeto traz a perspectiva de transformar a formação em saúde, ampliar acessos a serviços médicos especializados e fortalecer a universidade pública como um polo de referência em ensino, pesquisa e extensão. A visita técnica marcada, então, para julho, como eu já trouxe mais cedo, será uma oportunidade crucial para alinhar as necessidades da universidade com os objetivos do futuro hospital. Nesse momento, então, nós conversamos com a vereadora e professora Deise Schilk, do PT, para entender como esse projeto está sendo conduzido, qual o papel do poder público municipal nesse processo e como o HU pode se integrar às demandas já existentes na Universidade Federal da Fronteira Sul e na nossa região. Bom dia, professora Deise Schilk, seja muito bem-vinda de novo aqui ao JTT. Bom dia, Emi. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Cumprimentar aí. Eu vi que você tem um Fred, eu tenho uma Catarina. Ah, olha só! Eles são iguaizinhos na raça. É! Olha só, vamos apresentar os dois, mas são castrados, né? Os dois, eu imagino. Castrem seus pets, gente. Que alegria. Falando em saúde pública. Que alegria poder estar aqui contigo, Emi, tá? Para a gente conversar um pouco sobre esse importante passo, né, que foi dado pelo Ministério da Educação em relação à possibilidade da implantação, da criação de um hospital universitário junto à Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, recebemos a notícia na semana passada, com muita alegria, após uma visita do deputado, uma audiência do deputado Pedro Czai, ao Ministério da Educação, né, junto ao ministro Camilo Santana, que autorizou, então, esse estudo técnico, né, para que se possa iniciar a discussão para a implantação do hospital universitário. Essa é uma luta que vem sendo construída já há muito tempo, né, desde 2015 vem se construindo diálogos. Eu mesma já participei desse debate, ainda quando atuava como assessora do deputado Pedro Czai, onde se caminhava, né, na perspectiva de avançar nessas tratativas, né? E no ano passado, né, no período da campanha eleitoral, esta foi uma proposta assumida, né, uma das principais propostas de plano de governo do deputado Pedro, que foi candidato ao pleito municipal juntamente com a deputada Luciane Carminati. Foi uma das principais propostas apresentadas, e que o fato de não ter chegado ao passo municipal não significa que a gente abandona as lutas, né? A gente mantém as lutas, porque compreende-se, né? O próprio deputado, a deputada Luciane, eu mesma como vereadora, compreendemos que esta é uma necessidade para Chapecó e região, para melhorar a qualidade não só da formação dos profissionais na área da saúde, mas também para o atendimento à saúde no nosso município e também em toda a região. Então, se manteve esse diálogo com o Ministério da Educação para avançar nessas tratativas e, felizmente, tivemos, então, a sensibilidade aí do governo Lula, do governo federal, através do Ministério da Educação, atendendo essa pauta, essa demanda da população chapecoense, das lideranças políticas do nosso município, no sentido de, então, autorizar esse processo, né, de iniciar esse processo através do estudo técnico, e como você mesma já disse, né,
A visita técnica já está agendada com a Universidade Federal da Fronteira Sul, que será no dia 1º e 2 de julho, então, onde a, Sim. a SBR chegará aqui para poder começar, né, a avaliação da viabilidade da implantação do hospital universitário na Universidade Federal da Fronteira Sul. Uhum. Daisy, o que esse estudo de viabilidade representa daí para o andamento do projeto? Tu acha que você vê otimista para isso? Eu, sem dúvida nenhuma, né? Eu sou muito otimista, eu quero acreditar que vai ser possível, sim. O estudo, na verdade, ele é constituído por diferentes aspectos. A, a instituição que virá a Chapecó para iniciar esse estudo, ela virá no sentido, ela é a empresa brasileira de serviços hospitalares, né, que virá fazer essa avaliação, esse estudo. Ela vem para avaliar vários aspectos que a universidade precisa cumprir, no sentido de ter, né, as condições para a implantação do hospital universitário. Vai avaliar a questão da estrutura física, vai avaliar. Opa, que deu um. Dá uns quiprocó aqui, né? Como eu tinha Tá no mais celular, sim. celular, acaba vindo as notificações, né? Mas ela vem avaliar diferentes aspectos da universidade, né? A Uhum. localização, a estrutura física, o corpo técnico, os laboratórios, enfim, né? Toda a estrutura que constitui hoje a universidade e o curso de medicina da nossa universidade. É óbvio que a implantação e esse próprio estudo também, na nossa avaliação, ele vai contribuir para que a gente avance também nas dificuldades e nos limites que hoje a gente tem ainda de melhorar e ampliar, né, a estrutura do curso de medicina da nossa universidade. Nós temos já um projeto que está sendo discutido e encaminhado dentro da universidade, que para que a gente garanta mais uma turma, né, a criação de mais uma turma Uhum. de medicina na universidade. Então, acho que são vários aspectos que serão avaliados, né, pela empresa brasileira de serviços hospitalares, né, que Pois vai. é, Daisy, sobre isso mesmo, a gente vê muita crítica. Uma crítica, na verdade, que acontece com bastante frequência, principalmente por parte da direita, mas também por uma parcela da esquerda aqui de Chapecó, que é sobre a deficiência do corpo docente no curso de medicina, que inclusive causou a ocupação da reitoria na UFES há pouco tempo. Tu Uhum. sabe como que está essa situação hoje e tu pode dizer se isso vai ser uma preocupação para a implementação desse hospital? Na verdade, assim, o que está se aguardando agora? Você sabe que há pouco tempo teve concurso, né? Uhum. E, inclusive, então, uma das áreas que o concurso atendeu foi o curso de medicina, então está se aguardando agora, porque um dos problemas, então, que causou, digamos assim, a ocupação da reitoria, principalmente pelos estudantes do curso de medicina e também de alguns outros cursos, né, da computação, enfim, né, e que alegava, né, e trazia esse problema relacionado à questão da falta de professores. Sim. Então, Eu acho que começou pelo curso de administração, né? o curso de administração. O concurso, sem dúvida nenhuma, ele trará agora, né, uma amenizada, né, nesse problema da falta de professores. Então, está-se agora nos procedimentos aí da chamada, né, para Uhum. verificar quais são os profissionais, então, que passaram, né, no concurso. Então, está nos trâmites aí para o chamamento, então, dos profissionais que passaram no concurso. Acredito que isso
se não resolve totalmente o problema da falta de professores no curso de medicina, mas pelo menos, né, resolve pontualmente talvez o maior problema, né, os maiores problemas em relação à falta de professores. E sem dúvida nenhuma, essa é sempre uma grande demanda, né, que a gente amplie o quadro de profissionais nas nossas instituições. Esse não é um processo assim tão simples, né? Ele precisa também ter a liberação de novos códigos de vaga por parte do Ministério da Educação, né, para que se garanta, então, o acesso a novas vagas, né, para mais profissionais dentro do curso, que são processos que estão sendo construídos, os diálogos com o Ministério da Educação são frequentes por parte da reitoria, né, e também das lideranças políticas, para que a gente possa avançar para resolver o problema, né? Eu acho que o primeiro passo já foi dado, né, o concurso foi feito, os profissionais serão chamados. Pelas informações que eu recebi, parece que nem todas as vagas foram preenchidas no concurso, né? Não houve todos os profissionais, digamos assim, que buscaram o concurso, mas que a gente vai, sem dúvida nenhuma, a universidade, né, através da sua autonomia que tem, né? Nós não temos também a ingerência sobre a universidade tem toda a sua autonomia para construir os seus processos internos, mas pelas informações que nós recebemos, né, agora com os profissionais, então, assumindo através do concurso, esse é um problema que, em parte, vai ser sanado, vai ser resolvido. E não quer evitar que este, né, seja um problema que inviabilize, né, as condições para que esse estudo garanta, digamos assim, a implantação, né, do hospital universitário. Eu acho que esse estudo, muito pelo contrário, ele pode vir a contribuir para que a gente melhore cada vez mais a estrutura, né, do curso de medicina, né? E sem dúvida nenhuma, se o estudo for positivo, no sentido de que a gente consiga avançar no processo de implantação, isso vai, né, melhorar e muito, né, a estrutura para a gente se tornar, para a universidade aqui do município de Chapecó, que vai beneficiar, sem dúvida nenhuma, toda essa grande região oeste aqui, que precisa melhorar cada vez mais a qualidade no atendimento à saúde de toda a população, né? Deise, eu estava acompanhando uma sessão na Câmara Municipal uns dias atrás, e eu reparei, na verdade, o tema principal da noite, da sessão que aconteceu à noite, era o restaurante popular, né? Por um requerimento do vereador Paulinho, por iniciativa da União Popular, né, aqui de Chapecó. Mas, nessa sessão, eu reparei em um debate sobre o programa Mais Médicos que você levantou, que Chapecó não quis aderir ao programa. Isso. Diante desses embates ideológicos, né, que muitas vezes prejudicam os avanços na saúde pública, você enxerga riscos de que essa implementação do hospital universitário, por ser um projeto vinculado ao governo federal, sofra algum tipo de resistência política ou até tentativas de boicote por parte de setores da direita no município? Olha, Amy, você sabe que eu fico, às vezes, estarrecida com algumas posturas, porque eu sou vereadora de oposição, tá? Mas, em momento algum, eu deixo de votar favoravelmente a projetos que chegam à Câmara de Vereadores por parte do governo municipal, projetos que venham para melhorar a vida da população, o acesso a políticas públicas ou a melhoria, né, da qualidade das políticas públicas, somente pelo fato de que eu ser oposição ao governo municipal. Então, isso é uma coisa inadmissível, que você tenha posturas dessa natureza, onde, pelo fato de nós não concordarmos, digamos, ou não nos alinharmos politicamente, eu vou estar contrário e, com isso, prejudicar, muitas vezes, a melhoria, né, no acesso às políticas públicas da população.
porque o nosso papel, enquanto lideranças políticas, figuras públicas, tanto no governo municipal como no legislativo municipal, ou em qualquer esfera da representação política, o nosso papel é estar a serviço da população e buscar melhorar cada vez mais o acesso às políticas públicas, sejam elas, né, no âmbito municipal, estadual ou federal. Então, quando Sim. você não acessa a uma política pública que está disponibilizada pelo governo federal, sim, pelo fato de que eu não tenho alinhamento político, digamos assim, ou não concordo com o governo federal que está, isso é uma insanidade, digamos assim, no âmbito da gestão pública, né? A gente não pode se basear ou se pautar por estas posições, né? Se há uma política pública que está posta para melhorar a qualidade no atendimento da nossa população, nesse caso, do programa Mais Médicos na área da saúde, visto que nós temos inúmeros problemas, né? Nós temos falta de profissionais na área da saúde no nosso município. Uma das grandes reclamações que eu recebo constantemente como vereadora é de que o usuário foi lá na unidade de saúde, não tinha médico, ou não conseguiu a consulta, ou as consultas são em número reduzido, que não atendem toda a demanda. Eu mesma já fiz requerimento com pedido de informações há poucos dias na Câmara de Vereadores, o porquê algumas unidades de saúde oferecem somente um número X, né, de fichas no período da manhã, um número X de fichas no período da tarde, ou porque uma unidade de saúde, no caso, eu especifiquei, né, uma delas, que o usuário chega 4, 5 horas da manhã na fila para buscar a ficha para ser atendido por um médico, ele fica até o horário da abertura da unidade de saúde, e, no entanto, quando chega o horário, a vez dele ser atendido, é atendido por um enfermeiro, porque o médico não veio, ou teve um problema, ou acabou não conseguindo atender o paciente, o usuário da unidade de saúde. Então, inúmeros são os problemas que a gente recebe e que a gente tem conhecimento em relação ao atendimento da saúde nas unidades de saúde do nosso município. Então, não dá para a gente admitir, né, que tem um programa do governo federal que disponibiliza mais médicos, né, que é o Mais Médicos, e o município não acessa, digamos assim, ou não adere, né, não aderiu a esse programa. Do mesmo modo que nós temos problema, por exemplo, de A falta gente vê. de habitações populares. E nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, né, que está aí sendo acessado por milhares de municípios do nosso e nós não temos nenhum, efetivamente, né, um processo de adesão por parte do governo municipal do programa Minha Casa Minha Vida. Eu mesma recebo constantemente pedidos de ajuda, né, quando você conversa com as pessoas, no sentido de garantia da casa. Só a fila de espera dos cadastrados hoje que nós temos no nosso município passa de 10 mil. Passa de 10 Pois é. mil pessoas aguardando uma moradia popular aí alguns há 7, 8 anos aguardando. Sim. Daisy, falando em moradia, conta pra gente o que foi aquele caso do IPTU, que foi você que mais divulgou isso. Conta pra gente o que aconteceu com o IPTU aqui em Chapecó. Então, na verdade, o que aconteceu com essa situação? Nós nos deparamos com várias denúncias, digamos assim, ou várias reclamações, né, poderíamos dizer assim, por parte de proprietários de imóveis, que houveram, assim, um absurdo, né, um aumento que deu do ano passado para esse ano, foi um absurdo. Muitos triplicaram, quadriplicaram o valor do IPTU. E nós fomos buscar, então,
compreender o que havia acontecido. Fui para a fila, né, onde as pessoas estavam retirando seus carnês, alguns relatando que de R$ 200, R$ 300, foi para 3.000, foi para 1.500, 1.800, né, o valor do IPTU. E aí nós fomos tentar identificar qual foi o fator, né, que gerou, né, este aumento, não dirá, dá para até dizer abusivo, né, foi que o fato de que foram feitas leituras através do drone, né, do novo mapeamento através de drones, e todas as moradias tinham algum tipo de puxadinho, digamos como se chama, né, ou algumas ampliações, né, nas suas residências, elas incidiram, então, em um aumento astronômico aí, né, no valor do IPTU. O fato, então, foi, através da nossa denúncia, então, teve uma recuada por parte do governo, no sentido, então, de retomar os valores do ano anterior para poder fazer uma avaliação de forma mais precisa, porque o próprio governo também percebeu que havia uma distorção muito grande em relação aos valores do ano anterior para esse ano, né, e que precisaria ser feito, então, uma avaliação de uma forma mais criteriosa, né, no sentido de fato avaliar, porque o valor que se estipulou a partir das ampliações realizadas, ela não condizia, digamos assim, né, com a ampliação, digamos, com a melhoria que havia sido feita nas propriedades ou nas residências, né, dos proprietários dos imóveis. Então, isso gerou, então, essa também recuada por parte do governo, no sentido de que se avaliasse, né, de uma forma mais precisa. Quando eu vi essa, desculpa o linguajar, essa treta aí, eu queria estar lá reclamando nessa fila para pagar IPTU e não ter que pagar aluguel todo mês. Vamos lá. Daisy, ontem eu não consegui acompanhar bem a sessão na Câmara, porque, imagina, acontecendo os depoimentos, né, da trama golpista, né, no Supremo Tribunal, então, mas eu consegui pegar alguma coisinha do que aconteceu ontem na Câmara, e eu trouxe também uma notícia que o Ministério Público, após acordo com o Ministério Público de Santa Catarina, Chapecó vai priorizar servidores efetivos na saúde e na educação e realizar concurso público. E ontem vocês comentaram, vocês falaram algo sobre isso, algum requerimento, não sei se foi teu, se foi do Paulinho ou do Valduga, mas vocês falaram sobre os concursos públicos, né, para servidores da saúde e da educação aqui em Chapecó. Como é que está isso? Então, a gente vem pautando essa questão da necessidade de realização de concurso público há muito tempo já na Câmara de Vereadores, tá? Uma porque nós temos acompanhado, eu como vereadora tenho acompanhado cotidianamente ou constantemente, através de visitas às escolas e os centros de educação infantil, e há algum tempo já nós temos constatado que nós temos um número muito elevado de profissionais atuando como em caráter temporário, ACT, ou seja, o ACT, né? Principalmente nas escolas, nós temos mais de 60% dos professores hoje, eles são contratados em caráter temporário. Então, a gente já vem denunciando isso, nós já fizemos inúmeras moções solicitando, né, de que se realize o concurso público, realizamos vários debates nesse sentido, fizemos também requerimento nesta sessão, então, da qual você citou, um requerimento do vereador Paulinho, onde ele busca informações em relação ao número de ACTs, mas esse debate ele já vem sendo, né, inclusive uma cobrança do próprio Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que também já fez denúncia em relação a isso, né, de que nós estamos infringindo, o município de Chapecó infringe a lei, né?
Então, há um TAC, né, um termo de Uhum. ajuste de conduta por parte do Ministério Público, onde este cobra do poder público municipal a realização de concurso público, porque nós não podemos ter, a regra é nós termos, porque o que é o profissional ACT? É admitido em caráter temporário, é o profissional admitido em caráter temporário, por conta de alguma, né, de alguma situação que precisa ser resolvida. Agora, a regra precisa se garantir profissionais, tanto na área da saúde quanto na área da educação, que a maior parte dos profissionais, o maior percentual de profissionais, sejam profissionais efetivos, né? Então, já viemos fazendo esse Uhum. debate há muito tempo, fazendo essa denúncia de que nós temos um número muito grande de profissionais atuando nessas áreas, mas principalmente na educação, que são mais de 60%, e que bom, então, que o Ministério Público, né, Tenha. fez esse termo de ajuste de conduta com a prefeitura, e a prefeitura, Uhum. então, será obrigada agora, né, a realizar o concurso público para garantir os profissionais, então, de forma efetiva. Porque, veja bem, Emi, Uhum. o ACT, ele está, além de ser um profissional que não tem segurança nenhuma, né, na sua atuação, mas ele está 3 meses numa escola, 6 meses em outra, ou um ano numa escola, o ano seguinte ele não sabe onde é que ele vai estar, ou ele está 20 horas numa escola, 10 horas numa, 10 horas na outra, para completar a sua carga horária de 40 Uhum. horas. Às vezes ele está atuando em 3, 4 escolas. Então, ele não constrói vínculo, né, com aquela comunidade Exato. escolar. O que Teve até uma questão que o Paulinho levantou, desculpa te interromper, Daisy. Teve até uma questão que o Paulinho levantou ontem que eu achei bem interessante e que eu não tinha parado para pensar nisso. Ele falou sobre a questão da aposentadoria, né? Que isso quando é ACT, paga-se o INSS. E quando você é concursado, você recebe a aposentadoria do município, né? é, Então, nesse caso, se você passa a vida toda sendo ACT e 2 anos sendo concursado, o município vai ter o custo de pagar aquela aposentadoria. Então, não é vantajoso nem para o município, né? né? Eu não tinha pensado nisso. Porque os servidores públicos municipais, nós temos o nosso fundo de previdência, né, do município, que é o Simprevi. E é isso Uhum. mesmo. Então, você é ACT, você não está vinculado ao fundo municipal de previdência do município. Você acaba Uhum. vinculado ao regime geral, que é o INSS, contribuindo com o INSS. Mas, no entanto, se você, digamos assim, atuou lá 22, 23, 24 anos como ACT, e depois, nos 2 últimos anos da tua carreira, você se concursa, né, ou 2, 3, 4, 5 anos, digamos assim, você se concursa e se efetiva no município, você acaba sendo absorvido pelo sistema municipal de previdência, e Uhum. quem vai, e você vai se aposentar, né, pelo sistema Uhum. municipal da Previdência, mas, na verdade, a maior parte da tua carreira profissional você contribuiu para o regime geral, mas quem vai Uhum. acabar... Então, isso acaba, inclusive, criando problema, para o sistema de previdência municipal, você ter um grande número de... Exatamente. Porque você não tem esses profissionais contribuindo para o sistema de previdência municipal. E quando ele está efetivo, ele contribui para o sistema municipal da Previdência. Então, sem dúvida, são vários aspectos que estão envolvidos, né, nessa questão Uhum. de ter profissionais efetivos, né, que melhora a qualidade no atendimento, porque quando eu estou efetivo numa escola, eu construo uma história com aquela escola. Tem muitos profissionais, inclusive professores ou mesmo profissionais da saúde, quando estão efetivos numa unidade de saúde ou numa escola, eles acabam, inclusive, muitos indo morar próximo da escola ou naquela comunidade, porque constrói vínculo, constrói relação, conhece a comunidade, tem mais Uhum. compromisso, né, com aquela escola, com aquela comunidade, né, ou com aquela, né, região onde ele está atuando na unidade de saúde. Então, é isso que nós buscamos, né, no serviço público, Sim. é melhorar não só
digamos, o acesso da população, mas que o acesso da população a essa política pública seja feito por um profissional com qualidade, que esteja estimulado. Por quê? Porque ele está satisfeito na sua atuação profissional como professor ou como servidor público na área da... Uhum. Porque ele tem também uma segurança, um vínculo com aquela comunidade, ele se sente parte, digamos assim, daquele serviço público que Sim. está dando. Então, Deise, infelizmente a gente vai ter que encerrar, que a gente já está aqui com o Sérgio Cardoso nos nossos bastidores. Eu queria muito falar contigo também sobre a recomendação da ONU, né? Que eu vi que você foi uma vereadora muito combativa no ano passado em relação às escolas cívico-militares, né? Aqui em Chapecó. E eu queria muito trazer esse assunto, mas vamos deixar para um outro momento, então, para falar sobre isso especificamente. Mas trazendo a notícia aqui para a nossa audiência, a ONU ela fez uma recomendação para proibir escolas cívico-militares aqui no Brasil. Tá? Isso foi um pedido feito pelo PSOL para a ONU, e a ONU fez essa recomendação. A gente sabe, né, que a ONU está perdendo muito poder, né? A gente vê na questão da Palestina não é nada feito, mas enfim, quero muito conversar contigo em outro momento, Deise, está convidadíssima a voltar aqui para o JTT para a gente falar sobre essa situação das escolas cívico-militares em Chapecó, que inclusive a gente está tendo bastante polêmica aqui, até mesmo em questão de assédios sexuais, né, acontecendo em escolas assim aqui em Chapecó. Então eu quero muito trazer você aqui e palavrinhas finais para a gente encerrar agora, Deise. Então, agradeço muito, Emi, estou sempre à disposição para que a gente possa dialogar sobre temas, né, que fazem parte da vida das pessoas, né, da população chapecoense, né, que é o espaço onde nós atuamos cotidianamente, onde a gente sempre constrói lutas para melhorar a vida das pessoas. Então, estou sempre à disposição, Emi. Agradeço muito esse espaço para a gente falar sobre os diferentes temas, mas mais especificamente o que nos motivou hoje é a questão desse estudo técnico para a implementação do hospital universitário na nossa querida Universidade Federal da Fronteira Sul, fazer desta universidade um polo, né, de atendimento à saúde, de pesquisa, né, para melhorar aí o atendimento a alta complexidade, na média e alta complexidade à população do nosso município. Então, a gente está muito feliz aí com essa notícia, né, de que podemos sonhar, né, com essa possibilidade de ter o hospital universitário. Afinal de contas, né, a empresa brasileira estará fazendo essa visita, né, e queremos aí estar muito... Eu estou muito otimista, né, dessa possibilidade de implantação do hospital universitário aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, um grande abraço, Emi, né, a você, a toda a equipe do JTT, e conte sempre comigo aí. Faço questão de participar aí para discutir essa questão das escolas cívico-militares, a implantação das escolas cívico-militares. Um abraço. Obrigada, professora. Um abraço.